Olá, gente querida! Hoje é sexta-feira, dia 21 de abril, dia de Tiradentes, dia de refletir sobre as liberdades, os direitos, sobre a nossa pátria, um mundo novo, um mundo melhor, para que cada filho, cada filha desta pátria seja amada, seja acolhida. E nós temos como texto do Santo Evangelho desta sexta-feira, João capítulo 6, versículos 1 a 15. Como eu venho dizendo, nós vamos começar hoje a leitura do capítulo 6 do Evangelho de João e até o dia 29 de abril, sábado da próxima semana, continuaremos lendo esse capítulo 6. Então, hoje, capítulo 6, de 1 a 15, e no dia 29, a última unidade literária, João 6, de 60 a 69. Aí, pelo meio, nós temos o domingo, que é o texto de Lucas 24, os discípulos de Emaús, e temos também terça-feira, dia 25, que é a festa do evangelista São Marcos. Tem, portanto, um texto do evangelho próprio. Mas vamos ao texto de hoje, João 6, de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e os distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, está aqui o belíssimo texto que narra este sinal realizado por Jesus com uma multidão faminta. Ele está do outro lado do mar da Galileia. Muito provavelmente,
na região da Decápole, na região dos pagãos. Uma grande multidão o procura, porque essa multidão viu sinais. Isto é, na verdade, a multidão é imediatista, é pragmática. A multidão procura Jesus não tanto porque acredita, mas porque encheu a barriga, porque recebeu de Jesus alguma cura, algum favor, alguma graça. Por isso, todos também o procuram agora, porque Jesus realizou muitos milagres em favor dos doentes, daqueles que mais necessitam. O texto deste sinal que Jesus realiza é narrado pelos 4 evangelistas. Em algum deles é narrado 2 vezes, uma versão do outro lado do mar, no território pagão, e uma versão do lado de cá, no território judeu. Há muitas reminiscências, há muitas memórias bíblicas no Antigo Testamento por trás desse texto. Basta que a gente lembre, por exemplo, Êxodo 16, o maná, aquela comida provisória que Deus manda para o seu povo Israel enquanto marcha pelo deserto para a terra prometida. Basta que nós lembremos, por exemplo, dos milagres feitos por Eliseu, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 22. No Antigo Testamento há, portanto, alusões, memórias, reminiscências que nos ajudam a compreender o significado do pão. Depois é clara a vinculação com a imagem de Moisés. Jesus subiu um monte e sentou-se com os seus discípulos. É Moisés que, sobre o monte, sentado, ensina o seu povo. Também o contexto pascal nos coliga diretamente com o Antigo Testamento. O contexto, portanto, junto ao mar, uma multidão que procura sinais. Jesus sobe um monte, percebe a fragilidade, a pobreza, a dificuldade, com muita sensibilidade e compaixão. Jesus então age em favor daquela multidão. Aí entra Filipe. Aparecem claramente 2 discípulos, Filipe e André. Filipe é lento, lerdo, não consegue compreender rapidamente aquilo que Jesus está para fazer. Quando Jesus pergunta para pô-lo à prova, onde vamos comprar pão para que todos possam comer, Filipe dá uma resposta fundamentada no dinheiro. Nem 200 moedas de prata, 200 denários, bastariam para que cada um comesse um pedaço de pão. Então percebam que Filipe não consegue alcançar o que Jesus está para fazer. André, que é irmão de Simão Pedro, é muito mais ágil, é esperto, ele logo percebe, ele logo capta o que está acontecendo. E André apresenta um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Os pães de cevada são os pães dos pobres. Pode ser que tenha e que haja uma simbologia por trás dos números. 5 mais 2 são 7. Significa que havia 7 alimentos, isto é, uma quantidade suficiente para alimentar a multidão. Jesus manda que todos se sentem. Estas pessoas, esta multidão, todos são convidados, convivas nesta refeição abençoada que Jesus está para fazer. Comem 5.000 homens aproximadamente. Os versículos 11 a 13 apresentam um esquema nitidamente eucarístico. Os verbos são muito importantes. Jesus tomou os pães, deu graças e os distribuiu. Tomar os pães, dar graças e distribuir são elementos fundamentais, verbos fundamentais da celebração eucarística. Todos comem tanto quanto querem, isto é,
A abundância e a generosidade desse banquete é uma característica fundamental. Ao final, eles recolhem os pedaços para que nada se perca. Tem uma dimensão ecológica muito interessante. E são recolhidos 12 cestos cheios. 12 cestos, de algum modo, simbolizam o novo povo que nasce da Eucaristia, o novo povo que nasce da partilha. Vendo então aquele sinal, todos ficam impressionados e dizem: este é o profeta que deveria vir ao mundo. Este é o rei Messias, sucessor de Davi, profeta e rei Messias. Querem fazê-lo rei. Jesus não cede à armadilha da multidão. E ele parte, sozinho, para o monte, para a oração, para a intimidade com o Pai. A multidão procura milagres, não procura fé. Busca uma relação utilitarista, pragmática, mercantilista. Jesus nos ajuda a compreender que a Eucaristia nos converte, nos ensina a partilhar, e ele mesmo diz, como está escrito, e é o lema da campanha da fraternidade deste ano: dai-lhes vós mesmos de comer. Que o milagre da Eucaristia, o milagre do pão partilhado, nos ensine a multiplicar os pães por meio da partilha, da divisão e da solidariedade. Deus nos ajude a sermos atentos, sensíveis e disponíveis, sobretudo aos mais pobres, abandonados e excluídos da nossa sociedade. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir. Um abraço.